On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui no restaurante da França, perto da Torre Eiffel. Olha, que visão, que vista a Torre Eiffel, hein? Bonita, hein? Gente, não tá fácil. Vim pra cá, aí tinha que gravar a aula de vocês. Eu vou gravar aqui, coloquei aqui o celular aqui de frente. E tô aqui assistindo aqui essa cantora aí, a Carla Bruni, muito famosa aqui. Tá cantando no restaurante que eu estou aqui. Muito boa essa música dela, ó. Escuta. Não tô entendendo nada, mas diz que é boa a música. Certo? Eu tô aqui tranquilo, escutando música na Torre Eiffel. Vou falar um pouquinho com vocês aí sobre a nossa África, né? Que fica meio longe aqui da França, mas tem aí parte alguns países aí. Já esse hora não tá tão quente aqui não. Tá tão sol aqui na França. Alguns países aí africanos que foram colonizados pelos franceses, certo? Então eu tô aqui na França tranquilinho, beleza. Pessoal, na nossa live nós paramos ali falando sobre a África, sobre os povos, a geopolítica, a influência, falamos bastante coisa sobre a África. Então na página 53 fala aí um pouco continuando sobre essa África, que ela sempre foi o quê? Explorada pelos outros países, principalmente por países europeus. Só que hoje dividiu muito isso, tem outros grupos que estão investindo lá. Estados Unidos e a China também tem empresas que investiram, que foram para lá. Por quê? Porque a África, a gente já falou isso, tem muitos recursos. Então olha lá o mapa da África, o tanto de lugares que a Shell investe, essa empresa aí de petróleo. Olha essa outra aqui, ó, a BP também. Então, empresas inglesas aí que detêm grande poder. Aí a China, para tentar ali, claro, ter uma lucratividade melhor e está investindo muito na extração de minerais da África, ela está de forma aí geral ajudando muito os países africanos. Por quê? Eles estão investindo em ferrovias, em oleodutos, em portos, em redes elétricas, e isso é bom, sabia? É bom a China estar investindo lá. Então, o que antes os ingleses, ela está até dizendo aqui, ó, os ingleses, os europeus no contexto geral, não investiam tanto, os chineses estão investindo. Um dos diferenciais chineses é que eles, para viabilizar sua estratégia de retirada de minerais, tem feito acordos importantes para a implementação de infraestrutura de transporte, energia nas áreas onde atuam, modernizando assim a rede que há muito era periférica e impedia a integração dos países africanos. Então a China, ela chegou lá para explorar, mas ela ainda está fazendo benefício. Por quê? Porque ela está construindo estradas, construindo áreas de energia, rede de energia, certo? Tudo isso, ferrovia, para melhorar ali a exploração dos recursos e consequentemente ajuda aí a população também, certo? E nessa questão da exploração dos países africanos, alguns países aí vendo que eles têm muito recurso, que eles podem ter mais força, mais voz para negociar aí com grandes potências, eles criaram, fala conglomerados ou associações aí, blocos econômicos, para poder esses países terem mais força nas negociações ou até mesmo relação comercial entre eles. Então aí tem os blocos econômicos do continente africano. Ó, temos vários aí, tem a União do Maghreb Árabe, tem o CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental e vários outros. Então são blocos que visam uma ajuda mútua entre os países ou uma forma também de negociar aí com as grandes potências seus recursos, certo? Então é bom, igual nós temos aqui no nosso continente, que o Brasil faz parte do Mercosul, certo? Que é Brasil, Argentina, Uruguai e outros países aí, que comercializam produtos entre si com taxas de importação mais baixas, visando o quê? Que todo mundo saia ganhando. Então mais ou menos assim lá no continente africano, certo? Então funciona dessa forma aí. E nesse contexto desses países que são membros desses blocos, tem os países mais desenvolvidos que vão aí serem chamados de potências regionais, de lideranças que vão ter, como eu já disse, esse desenvolvimento e vão ficar à frente dessas associações, certo? Até dizendo aqui, ó, em potências regionais, devido a respectivos acordos, como a África do Sul, a África Regional, Nigéria, África Ocidental, Etiópia,
nessas regiões. Esses estados são de fundamental importância para as potências estrangeiras investidoras, sobretudo os Estados Unidos. Contudo, parece haver, pela quantidade de blocos, interesses diferenciados entre os países, de certa forma contrariando os princípios lá deles. O continente africano possui alguns países que merecem destaque em suas respectivas regiões. Foi o que eu disse. Então é importante ter alguns países que se destacam mais, que cresceram mais. Por quê? Porque esses países vão tomar a frente nas negociações com os países aí, com as grandes potências. No caso aí falou dos Estados Unidos, mas tem China, tem Inglaterra e outros. Certo? Aí nós temos a África do Sul, Nigéria e a Etiópia. E a África do Sul a gente sabe, está falando um pouquinho sobre ela, foi onde aconteceu a Copa, né? Isso é um país subdesenvolvido e industrializado. Até fazia parte lá do BRICS, que é um grupo de países emergentes, que é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, né, a sigla. Então eles têm algumas situações boas. Ó. Destaque o setor agrícola, que promove a autossuficiência alimentar, uma das mais extensas redes de transporte do continente, ferrovias e rodovias 50% e 50% do consumo de energia. Fabrica arma, é uma potência militar, então algumas situações boas. Porém, a qualidade de vida da população ainda é ruim. Por quê? Porque lá, não sei se vocês lembram, se vocês já estudaram, a gente já falou, teve o apartheid, que foi aquele regime de segregação racial, né, acabou lá em 1989, tem a figura que lutou contra isso, ficou preso 20, 30 anos, não lembro quanto tempo, foi o Nelson Mandela, que ele lutou contra isso. Então, o que era o apartheid? Os europeus que viviam lá, eles segregavam, ou seja, eles colocavam os africanos como uma raça inferior. Então tinha lugar lá que só podia ser frequentado pelos europeus, pelos brancos, digamos assim, e outros só pelos negros. Os negros não tinham, os africanos não tinham aí voz ativa na política, não tinha, era como se fosse, que eu falei, uma segregação, uma raça inferior. Aí o Nelson Mandela foi a grande figura que lutou contra isso, conseguiu acabar com essa situação. Porém, ainda, que eu falei, a vida deles é muito ruim devido a essas condições, porque ficou uma elite, né, europeia que detém o poder e a maior parte da população aí que vive em condições de vida precárias, certo? Além, que falou aí da população desempregada, a fuga de cérebro. O que é fuga de cérebro? O cara vai lá, estuda, faz tudo a faculdade ali, de repente vai fazer um mestrado, doutorado para fora do país, vai lá para a Europa, chega na Europa, estuda, acaba nem voltando mais. Por quê? Porque as melhores condições de vida estão na Europa, nos Estados Unidos e outros países. E aí, o que eles podiam ser pessoas que iam contribuir para a melhoria do país em desenvolvimento de cura de doenças ou de tecnologias, eles vão contribuir para os países para onde eles vão. Então por isso que fala fuga de cérebro. As pessoas que estudam ali vão fazer um curso para fora e não voltam. Essa mão de obra muito qualificada que deixa a África e não volta, então não vai contribuir para melhorias lá. Além de violência entre as tribos, de conflitos tribais, igual eu já indiquei para vocês o filme Hotel Ruanda, e a questão da AIDS também, que é bem triste, certo? Então tem essas situações. Então a África, ela é um país subdesenvolvido, industrializado, é bom lá, só que a população, a maior parte ainda vive bem abaixo da linha da pobreza, bem pobre. Olha que bonito aí, ó, Joanesburgo, na África do Sul. Bonito lugar, né? Porém, a maior parte aí do país vive aí em condições precárias. Então esse é um dos países aí que são destaques entre os países africanos, certo? Aí depois nós temos outro país aí, aqui a África do Sul, que é lá na pontinha sul do continente. Então o pessoal confunde muito a África do Sul com a África. A África é o continente, a África do Sul é o país. Então tem muita gente que ainda, infelizmente, confunde isso, beleza? Esses termos aí, beleza? Aí ó, nós vimos Joanesburgo e aqui nós vemos a favela da África do Sul. Então tem muita pobreza ainda, beleza, pessoal? Então é isso. Nós vimos sobre a África do Sul, falamos um pouquinho, tem essas potências aí, Etiópia, África do Sul e Nigéria, à frente dos outros países, desses blocos econômicos, e nós, na nossa live, veremos aí sobre, dando sequência, a Nigéria e a Etiópia, e vamos falar um pouquinho da influência cultural, da influência política, militar, que o continente africano sofre aí, beleza? Foi aí um continente dominado pelos europeus lá, Congresso de Berlim, tudo que nós já vimos, certo? Eu fico por aqui na França, um forte abraço, tudo de bom para vocês, tchau, tchau!